Amiga, Hello! tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bem. Anos 80, Senhor, eu lembro bem quando eu comecei na moda, lá faz uns 3 anos, que lá, não, lá atrás mesmo, Recentemente? recentemente, há 20, as pessoas falavam dos anos 80, mas assim, carregadas de ódio praticamente, né? A década da cafonagem, da cafonice, da cafonérrima. Eu lembro muito claramente isso. A gente tinha vergonha dos anos 80. Meu Deus, olhava foto e falava, Senhor, como eu pude? Como eu Exato. pude? Hoje, a gente vê foto e acha tudo extremamente cool. Como pode, gente? Com vocês também é assim. Eu vejo fotos da minha mãe, das minhas tias, eu digo, gente, que maravilhosas! Onde é E que eu ficaram achava esses looks que eu não herdei? que eu não herdei, né? Foi tudo fora, porque a gente tinha raiva, vergonha. E Bem agora, isso. amiga, é simplesmente, não agora, já faz alguns bons anos que é a década que a gente mais visita para ter referências. Conte-nos mais, Verdade. Gisele Sofka. Gente, eu vou começar de novo falando um pouquinho, bem rápido, plim de história, porque tem muita coisa na moda, no cinema, na música, que eu acho bem mais interessante. E então, ainda estava rolando no mundo a Guerra Fria, né, que era a guerra principal entre os Estados Unidos, que representava o capitalismo, e a União Soviética, que era o socialismo. Teve o acidente nuclear de Chernobyl, que até gerou uma série muito interessante, que ganhou vários prêmios, e eu indico muito. A tecnologia, a ciência estava se desenvolvendo cada vez mais num ritmo muito rápido. Nos anos 80 foi desenvolvido o primeiro computador pessoal, né, PC, da IBM, e o primeiro Apple Macintosh, que eu até esqueci de falar na live dos anos 70, que no final dos anos 70, ali na metade, foi criada a Apple. E também foram criadas as primeiras interfaces gráficas, né, para os computadores, como o Windows e o MS-DOS. Que eu não sei quem lembra aquele programa que era da tela escura, com as letrinhas verdes, que para dar os comandos tudo era W, era barra invertida, dois pontos, nananana, bem do começo que a gente não entendia nada. Foi desenvolvido o CD, que era o Compact Disc, que você conseguia botar num espaço pequeno muito mais música e com uma qualidade muito maior. Então, a qualidade do som que a gente reproduzia em casa melhorou muito. Claro que aqui no Brasil, provavelmente, as famílias começaram a ter acesso a isso só pelos anos 90, né? Mas foi criado nos anos 80. Teve a extrema popularização dos Walkmans e dos videocassetes. Quem lembra quando era criança, né, que o evento do pré-final de semana era ir na locadora escolher os filmes. Então surgiram essas locadoras que compravam várias cópias dos filmes que tinham bombado no cinema para Que a gente poder massa que reassistir mil era. vezes em casa. Teve a descoberta da AIDS, né, na verdade, que é a síndrome que deixa que quem Daí, tem o vírus do HIV tem quando desenvolve a doença, né? Na verdade, porque tem gente que pode ser HIV positivo, mas não desenvolver a doença. Então foi a grande descoberta da AIDS e toda uma epidemia, né, que surgiu depois disso. Então é outra coisa que eu lembro muito de quando eu era criança, de no jornal falava de AIDS praticamente todo dia. E eu pensava, será que eu vou morrer disso? Todo mundo vai morrer disso? A gente tinha mais medo da AIDS na época do que do câncer, né? E depois, com até o advento de melhores remédios e tratamentos muito modernos, hoje em dia se vive muito melhor até com HIV, em muitos casos, do que com o próprio câncer. E também, em 89, teve a primeira vez que um cientista de computação propôs o World Wide Web, que a abreviação é o www, que a gente põe na frente na internet. Ele que meio que propôs, tipo, criar um banco mundial de dados, eu acho que é um código, né? Essas coisas de programação de computador que linka a informação do mundo todo e você pode ter acesso da sua casa. E isso mudou a nossa vida para sempre, né? Na verdade, foi colocado em prática ali no início dos anos 90, mas a primeira vez que ele propôs uma web nacional, uma teia, digamos assim, de informações internacional foi no final dos anos 80. No Brasil, a gente teve as eleições indiretas, primeiras eleições indiretas depois da ditadura militar ali, do regime militar, que foi eleito o Tancredo Neves. Ele faleceu antes de assumiu o Sarney. Teve o Plano Cruzado,
né, daqueles muitos nomes que a nossa moeda já teve, né, na vida, foi aprovada a Constituição de 88 do Brasil, que é a que está em uso ainda hoje, que rege todos os direitos, tudo que acontece no Brasil. E depois, em 89, a gente teve a primeira eleição direta, que daí realmente contava, os votos de cada pessoa contavam igual. No mundo, o Ronald Reagan era o presidente dos Estados Unidos, a Margaret Thatcher era a primeira-ministra do Reino Unido ainda, ela iniciou no final dos anos 70, 79, foi até 90. Teve o casamento famosérrimo do príncipe Charles com a Diana, que também foi uma super ícone fashion, já logo que ela entrou para a família real, né? E no final dos anos 90, então, a Guerra Fria começa a esfriar e a gente tem a queda do Muro de Berlim, que também, tipo, foi um dos eventos, acho que mais fantásticos. Eu lembro de ver na televisão todos aqueles jovens se pendurando no muro e pedaços do muro vindo abaixo. Eu tenho uma amiga que eu lembro que a família dela tinha parentes na Alemanha, ela foi para lá e ela trouxe pedaços de muro para todos os amigos de lembrança. E era um pedacinho minúsculo, assim, de pedra, com uma pichação do lado, nem sabe se é Mas verdade, muito significativo, meu era Deus. muito, era meio que um símbolo da unificação e de paz até, né? Sim. Na música, logo no início dos anos 80, já em 1980 mesmo, John Lennon foi assassinado. E os anos 80 na música são conhecidos como a década da música eletrônica, né? A gente viu aí que tipo difundiu muito o uso de sintetizadores, aquelas, como é que chama? Baterias tipo que era batia o dedo assim, fazia barulho, elétrica, né? Então tudo muito isso, essa manipulação da música. E no rock teve o gênero New Wave, synth pop, que veio até talvez ali de uma evolução das batidas da disco music. E a gente tem bandas importantíssimas dessa década que representam esse som, que era o Depeche Mode, o A-ha, Blonde, Tears for Fears, Duran Duran e Pet Shop Boys. Então a gente vê que a música eletrônica toma as pistas e a gente vê as primeiras raves, principalmente na Europa, né, onde elas surgiram. E também, mais no final da década de 80, a gente vê a formação de muitas bandas de rock alternativo de garagem, que é um movimento que começou no finalzinho dos anos 80 e lá nos anos 90 vai dar origem ao grunge, né, que a gente vai deixar para falar desse movimento, então, nos anos 90, que foi quando ele se popularizou. A gente tem o Michael Jackson como grande ícone da música mundial. Ele foi o artista que, com o álbum Thriller, de 82 mais vendeu de todos os tempos, né? E ele era um ícone também de moda, porque aquelas jaquetas de couro que ele usava, os looks, tudo foram muito copiados. Gente, até uma pausinha agora. É importante que, durante essas colocações da dica, se fizer sentido para vocês, anotem e revisitem. Porque eu acho que o mais legal dessas lives é a gente ter a oportunidade não, mas a lembrança de coisas que faz tempo que a gente não vê, para voltar aos estímulos, porque tudo isso, quem nasceu nos anos 80 ou antes, principalmente, tem isso ainda muito vivo na cabeça. Dica, eu botei Xadê para ouvir agora, passou um filme na minha cabeça de coisas, que foi uma artista também, uma cantora muito importante. Mas Thriller é um disco surreal, se vocês colocarem para ouvir hoje, é assustador como ele é atual. E os clipes também. Então aproveitem, anotem essas referências mesmo, para depois dar um Google, final de semana parado com o celular, bota para ouvir. Gente, isso é ativar a memória. A gente precisa ativar a nossa memória. Tudo isso que a Gica trouxe, essas pontuações de economia, de política social, vale a pena também rever. Alguém falou aqui da ministra, eu acho que é a Zélia Cardoso, que está mencionando, que foi uma mulher importante no Brasil, mas eu acho que nos anos 90 daí, né? Porque foi do governo foi em Collor, 92 né? que o Collor... Da economia do Collor. Da economia, e foi realmente uma mulher extremamente importante para o Brasil. Mas, enfim, o que eu quero só pontuar é, anotem, registrem isso que a Gica fale e façam essa revisitação histórica aí. Vai trazer muita coisa boa para vocês. Manda, amiga. Porque é assim, né? É tanta referência que eu vou meio que mencionar e algumas coisas a gente vai acabar passando muito por cima, sabe, gente? Sim. Porque assim, tipo, daria para fazer uma live só sobre a música dos anos 80, só sobre o cinema dos anos 80, fora a moda, que é realmente o nosso universo.
Mas aqui eu vou mencionando algumas coisas que vocês anotem o ponto. E assim, a gente acha que a gente lembra, né? Porque foi ontem e todo mundo fala. Mas às vezes tem pequenos detalhes que podem inspirar a gente de alguma outra forma que passam desapercebidos e que a nossa memória filtra, né? A gente vai ficando, às vezes, com os pontos mais importantes ou que tiveram uma maior reflexão na nossa vida, enfim. Né? Então tem coisa que às vezes passa distante, a gente nem dá bola. Por exemplo, antes, quando eu era jovem, lá eu não gostava de música eletrônica, então eu nunca me liguei que esse movimento todo começou nos anos 80 e como que surgiu, da onde veio, né? Quando a gente depois começa, às vezes, a gostar de um estilo musical, a gente não vai atrás das origens. Então, tipo, tudo isso que eu acabei estudando para vir falar aqui para vocês, eu descobri também certas coisas que eu não lembrava. E, gente, só para fazer um parênteses importante, relacionar isso que a Gica está falando, por que que a gente fala disso? Se você fizesse economia, se você for um dentista, você não precisa realmente fazer tudo isso. Mas quem trabalha com moda precisa. Esse é o nosso estudo diário e cotidiano. A gente precisa revisitar isso para ter isso claro na nossa mente e ter repertório. Essas lives todas são para instigar vocês a criarem repertório. Exato. E então, voltando ao que eu estava falando, a Madonna, né, era muito um símbolo feminino e ela lançou tendências que se espalharam assim muito rápido. E na década ela foi a cantora que mais vendeu singles e álbuns, contando só a Gente, década bota de aqui, 80. ó, nos comentários o que mais marcou dos anos 80 da Madonna. Vão colocando aqui pra gente no chat. Enquanto a Gica vai falando, fala o que vocês lembram da Madonna dos anos 80. É isso aí, galera. Tem tanta coisa legal, vamos pontuando aí. Bom, nas vertentes do rock, então, a gente tinha o heavy metal, que veio com força de bandas como Iron Maiden, Metallica, Slayer, Megadeth. O hard rock, que são bandas que a gente curte até hoje, né? É um estilo de rock um pouco mais fácil, que é Bon Jovi, Van Halen, AC/DC, Guns N' Roses, que, meu Deus, né? Os videoclipes do Guns, eu lembro que eu era apaixonada. Nossa senhora, Tipo, era um mesmo evento. que os que vieram depois, mais pra frente, também nos anos 90, eram muito incríveis. E então, dentro da música eletrônica, a gente teve o surgimento da House Music, que foi uma vertente criada em Chicago, e o techno, que nasceu já, né? A House Music, que dizem que é um dos gêneros musicais que mais deu origem a novos sons e a outros subgêneros. Ela foi criada mais ou menos no início da década de 80 em Chicago. Já o techno foi no final da década de 80 em Detroit. No Brasil, gente, a gente também tinha uma cena musical maravilhosa. Né? Eu vou falar os nomes dos artistas aqui, vocês vão se pegar lembrando. Claro, tem artistas que estão aí até hoje, mas tem bandas enigmáticas, tipo RPM, Ultraje a Rigor, Titãs, Legião Urbana, 14 Bis, Barão Vermelho, Kid de Abelha, Ira, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Nossa. a Blitz, Evandro Mesquita, que eu amava também. Maravilhosa. Lulu Santos. Aqui no Brasil, tinha a TV Pirata, que era uma série de televisão da TV Globo, que era maravilhosa também. Teve personagens que eu acho que estão na cabeça de muita gente que viu aquela época até hoje. Né? O Balão Mágico como programa infantil e o Chaves, que já passava na TV naquela época. E em 86, o grande marco da história brasileira foi a criação do programa da Xuxa, o Show da Xuxa em 86. E a gente não pode negar que ela também foi um ícone de moda muito forte no Brasil. Né? Quando a gente lembra aquelas roupas tipo de ombreira forte, ela tinha essa pegada nos 80 muito forte também. As capas dos discos da Xuxa, gente, merecem um capítulo extra. Eu tenho a minha vizinha, tem todos, a coleção completa. Ai, que maravilha! É surreal, Gica, é muito incrível de lindo, é muito lindo. É uma estética. Quem foi o figurinista dela, né? Que fez tanta roupa incrível. Exato, olha só, é bizarro. Que até a minha paixão por moda começou, né, nisso. A gente lembra, não sei se vocês lembram, se vocês tiveram bonequinha de papel, que era uma manequim desenhada, uma bonequinha desenhada numa folha, que ela vinha peladinha, você cortava, desenhava as roupinhas com a abinha para prender na boneca. Eu tinha uma que eu não lembro se veio num almanaque de férias, a minha mãe comprou um livro de pintar e no final veio uma Xuxa. Então você cortava a Xuxa e fazia roupas. Então eu desenhava roupas extravagantérrimas, assim, inspiradas no show da Xuxa, com a bota combinando. Era incrível. Que máximo.
Também nos anos 80 aconteceu o primeiro Rock in Rio no Brasil, que trouxe artistas gringos para cá, muito legal. Tem um movimento bem forte na MPB, né? Nos anos 80 a gente teve muitas vozes femininas, cantoras e intérpretes femininas que fizeram sucesso. Eu até achei uma informação que a Simone, né, da famosa música de Natal, que todo mundo tem implicância, foi a artista que mais vendeu discos na década no Brasil. E a gente tinha também Marina Lima, Barra Malho, Maria Maravilhosas. Bethânia, Vivi Posse, Fafá de Belém, Elis Regina, Gal Costa, Nossa. Rita Lee, a Kátia Cega, a louca. E depois virou Gira, de tão cool que ela era, né? De tão cool que é. Sim, maravilhosa. Os masculinos, Caetano Veloso, clássico, Chico Buarque, Milton Nascimento, Tom Jobim, Guilherme Arantes, Ivan Lins, Gilberto Gil, Tim Maia. A gente também não pode falar da música sem falar do crescimento do hip hop, né? Que eu falei ali, a gente falou até no final da live dos anos 70, que ele foi um movimento criado ali no final da década de 70. Então, ele foi criado ali nas comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas do subúrbio de Nova York. E foi o África Bambaataa, o criador do movimento. Pesquisem, por favor, anotem. África Bambaataa. Depois, se alguém não lembrar, me pede aqui. É indescritível, tá? Tem que pesquisar. Ele estabeleceu 4 pilares culturais do movimento. Então, ele não era um movimento só musical. Por isso que ele é um movimento tão rico e só a história dele também já é uma referência à parte, né? Os pilares principais são o rap, que é uma abreviação para Rhythm and Poetry, que é poesia rimada. O DJing, né? Que era, na época, fazer os samples e para montar as músicas, o breakdance, que era aquela dança que eles faziam, dança de rua, que começou muito forte ali, e o grafite, que também é uma arte que surgiu da rua, dos subúrbios americanos, que todo mundo dizia que primeiro começou como sendo até um crime, as pessoas eram presas, né? Até muito isso na série que a Joy falou, que é incrível, que vocês precisam assistir. E aí, nesse movimento hip hop, tem a primeira banda de hip hop branca, que é os Beast Boys. Maravilhoso. Amiga, assim, meus comentários vão ser assim, tá? Incrível, maravilhoso, assistam. Run DMC, Meu Deus. J, Ice-T, The Sugar Hill Gang. Nossa, gente. E nos anos 80 a gente tem muita história da música e fresca na nossa memória, e a gente consegue fazer essa associação tão visual porque os videoclipes estavam super em alta. Eu lembro muito mais de videoclipes dos anos 80 e 90 do que recentes. Do que os atuais. Porque depois que a MTV virou quase que um canal de séries também, de reality shows, perdeu essa pegada do videoclipe, às vezes a gente não sabe a cara da música. Que nem eu falei na live passada, eu fui procurar o clipe do Harry Styles e me apaixonei e vi que conta a história desse momento da moda que a gente está vivendo, como do BTS. Então, naquela época, a gente tem isso muito forte já na nossa cabeça por causa da MTV. Ela foi ela espalhou essa cultura pop e musical para o mundo inteiro. Então, essa informação ficou mais acessível, né? No cinema, gente, eu só vou mencionar alguns clássicos, assim, que eu acho que a maior parte das pessoas também, mesmo que não são daquela época mesmo, os jovens de agora devem ter ouvido falar ou devem ter assistido até na sessão das tardes que repete esses filmes até hoje, né? Enfim, o ET, o Extraterrestre, eu lembro que foi o primeiro filme que meus pais me levaram para assistir no cinema. Eu não entendi muito, mas depois, maiorzinha, eu fui reassistir e eu lembro que eles sempre contaram que foi minha estreia no cinema. Aí teve o lançamento de vários dos filmes da sequência do Star Wars, O Retorno de Jedi, O Império Contra-Ataca. A gente tem os Indiana Jones todos, Indiana Jones e a Última Cruzada, Indiana Jones os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones e o Tempo da Perdição, Os De Volta para o Futuro 1 e 2, Crocodilo Dundee, que era o filme, né, que mostrava a Austrália, era uma outra visão assim das coisas. Atração Fatal, né, que era tipo, foi um filme que, nossa, chocou muita gente. Um Tira da Pesada com o Ed Murphy. E muitos esses filmes teenagers começaram nessa época, né? O Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões, Mulher Nota 1000,
Curtindo a Vida Doidado. Mulher Nota Mil é incrível. É Tem que ver muito de novo. maravilhoso. Tem que ver de novo. Eu lembro que a minha mãe deixava uns VHS pra gente, pra minha irmã, a gente gravar os filmes que a gente gostava. Daí esses eram uns filmes que, tipo, a gente tinha gravado e reassistia 1000 vezes, assim. Amiga, A Morte Lhe Cai Bem. A Um Morte Lhe clássico Cai pra... Bem é maravilhoso. Maravilhoso. Chique, tem uma. Nossa, com Bruce Willis, Meu lindo. Deus, ele é E muito novinho. maravilhoso. E a roupa delas. Nossa, eu amo esse filme. Eu lembro É muito da roupa lindo. delas. É demais. É demais. Manda, Aí, amiga. Footloose, Namorada de Aluguel, A Garota de Rosa Shocking, Quero Ser Grande com Tom Hanks. E muitas franquias de filmes de ação também, né? O Duro de Matar, com Bruce Willis, que era gato maravilhoso, ainda é, na verdade. Ainda é. Rambo, que também teve 1, 2, 3, 4, sei lá quantos. Só não O é gato. Exterminador do Futuro, que tem franquia, a franquia continua até hoje. Robocop, que tá até na música dos Mamonas, Robocop gay. Ai, ai. E agora, então, eu passei bem rapidinho por tudo isso, gente. E pra gente entrar na moda, porque tem muita coisa legal para falar também de moda. Como a gente falou na live passada, que às vezes a gente lembra só de uma parte da moda, e na verdade são 10 anos aí compreendidos nessa década, né? Como toda década, é claro. Eu separei em três partes. A primeira parte, a parte do meio e a parte final da década de 80. Eu vou mostrar aqui, tá? À medida que tu for Tá. me dando sinal. Tá, beleza, amiga. Em geral, a década de 80 foi conhecida como uma década materialista, né? Depois do desapego ali dos anos 70, da liberdade, as pessoas foram buscar, as mulheres entraram no mercado de trabalho, de alguma forma elas queriam começar a mostrar o poder e como que elas estavam ganhando dinheiro, sendo independentes. Então foi uma década muito materialista, né? E que gostava de demonstrar isso através da exuberância, da forma de vestir do estilo pessoal. Por isso que eu acho que é uma década tão maximalista, assim, exagerada nos detalhes. Uma palavra, gente, que a gente vê muito quando estuda os anos 80 é bold. Então, se vocês encontrarem muita palavra bold, é bold colors, bold style, que significa meio isso, né? Bold é tipo negrito, eu acho que é a tradução literária, mas é tipo as cores fortes, o estilo forte, alguma coisa marcante. Então, isso, a palavra bold, eu acho que é tipo isso, marcante, na verdade, assim, né? Não em relação à fonte, mas daí pode falar de marcante, que é o que a gente lembra. Ali. Então, eu vou começar com o início da década de 80, mais ou menos ali de 80, o redondo, até 83. No começo, então, a gente estava vindo dos anos 70, né? Então, no início da década, a moda é um pouco mais minimalista, ela não tem tantos acessórios, as cores são mais neutras, muito tons de marrons, camelos, creme, alguns tons de laranja. E tem aqui também os tons mais claros. Joy, eu acho que eu tenho uma foto, deixa eu ver se eu sei o nome para te dizer. Tem essa 1982 Women's Blouses. Como é que é? O nome da foto tá como 1982. Ah, eu não consigo ver nome, amiga. Me descreve. Então tá. É a terceira foto. Que tu me mandou? Beleza. Aqui, vamos lá, deixa eu virar. Ó, gente. Isso. E daí tem uma foto, Joy, que já tá bem mais pra frente, que é um grupo de pessoas de cores meio pastel. Tá, já assim. vi. Aqui, que é maravilhoso. Gente, isso aqui posso falar? Isso é referência até para Instagram, para foto de Instagram. Olha essa composição, que máximo. Meu Deus, Dica, essas peças aqui todas, né? A gente tá vendo. Que lindo, Senhor, né? Eu falei, meu, que eu queria tudo lindo. isso daí. Lindo. Deixa eu vou falar mais algumas coisas aqui para ver se eu linko com alguma outra foto que eu Então, tenho. isso daqui é logo na virada, assim, dos 70 para 80, né? Isso. Ô, Dica, até legal. Vamos falar como é que chama, porque a gente fala turtleneck, eram as blusas de gola rolê. É legal a gente trazer esse tipo de informação também para as pessoas. Ah, entendeu? Meio isso. Isso. Então, os sweaters, turtleneck, que se fala, né? Que é gola alta, gola rolê, enfim. Os casacos com forro de pelo, os blazers de veludo, né? A gente lembra, né, esses tons mais marrons, a gente tem bem essa pegada bem no final dos anos 70 mesmo, né? Os blazers de veludo, trench coat de couro, nessa época muitos trench de couro ou de PU que imitavam o couro, então essa leitura bem alinhada, assim. Blusas
cropped, que são as blusas mais curtas, mas não aquelas mais para frente, que são as t-shirts bem podrinhas, né? Aqui eram só blusas um pouco mais curtas. Principalmente saias na altura do joelho, e os vestidos também. Era praticamente todos os vestidos na altura do joelho e mais fluidos, mais Olha, soltinhos. nem sei se tem imagem aqui que tu queira que Não, eu eu acho mostre, que amiga. disso eu Ah, não então tá. tenho. Tranquilo, depois tu me Dessa pede. parte aqui, não. E aí, jeans de designers, né? Porque eu até esqueci também de falar na live dos anos 70, nos anos 70, ali, 76, se eu não me engano, o Calvin Klein botou a primeira calça jeans num desfile de passarela e abriu meio que essa era do premium denim, do jeans caro, né? Que tinha um pouco mais de valor agregado. Antes a gente só tinha aquelas marcas bem clássicas, bem jeanseiras, que traziam muito do guarda-roupa masculino, né? Como a Levi's, a Wrangler, que a Levi's, na verdade, lá fora se chama Levi's, né, galera? Quem for viajar e quiser comprar uma calça, né? Não vai falar Levi's, que ninguém vai saber o que que é. Levi's. E ali. Mas então depois começou com o Calvin Klein essa história dos designers fazerem jeans também. Na verdade, a primeira calça skinny e mais cara, quem foi que criou foi o Elio Fiorucci, que também é uma marca que depois bombou nos anos 80, que lembra, tinha o símbolo dos dois anjinhos, dos dois querubins com a Muito. asinha. E foi muito falsificada aqui no Brasil também, né? Tinha para vender nos camelôs, as calças, as camisetas. Eu lembro até de amigas que tinham, eu achava, ai, que legal. E depois era tudo coisa do Paraguai. Os acessórios dessa primeira década, cintos mais estreitos, as botas até o joelho com aquele salto mais grosso. Muita coisa que está sendo usada agora, né? A gente pensa nessa referência das saias no joelho com a bota encontrando. É um look que é meio representa o final ali da década de 70, início da década de 80. As sandálias plásticas, tá? Não era tipo a Melissa que a gente vê hoje, era um plástico mais marronzinho, aquela cor de meio que eles chamam Coca-Cola, cor de whisky, sabe? Então era uma coisa, uma pegada meio natural. Ela ainda não era nessas cores vivas que a gente vê hoje. As mules e os sapatos também dos microsaltos, que chama kitten heels, que são os heels de gatinho, que elas chamam de gatinha, né? Que são mais fáceis de usar, aquele saltinho fininho e curtinho. E a gente já vê aí no início dos anos 80 começar a pegar muito a história da moda da aeróbica, da ginástica, os vídeos de ginástica para fazer em casa. E isso traz também Jane Fonda. Jane Fonda para moda. Os moletons rasgados, igual a gente vê, lembra no Flashdance, o filme? Exato. E tem mais uma dela, eu acho, da Jane mesmo, amiga. Dois depois dessa, Aqui. mais uma. Isso. E Belíssima! Olha o maiô super cavado aí, gente, que todo sim. mundo E quer. Todo mundo fez. as meias calças brancas, as minhas calças super finas, até cor da pele, aquelas que deixavam só com um pouco de brilho, o uso de polainas, as calças de moletom e lembra, galera, os agasalhos de plush, que era aquele aveludadinho também, que a gente viu que volta depois de muitas vezes. As roupas de trabalho nessa época, então, a mulher tinha conquistado o mercado de trabalho, então ela queria mostrar que ela era uma pessoa séria, né, para competir no mercado masculino. E o look de trabalho ideal era uma saia até o joelho, com os blazers super estruturadinhos, com um corte mais o ombro já começando a ser mais estruturado, né, gente? E também, ou aquela calça wide leg de alfaiataria. Então, usando muito essa história dos conjuntos e cores sóbrias, menos acessórios, para mostrar que ela era uma mulher séria. Aí a gente vai para a era que eu acho que a gente mais lembra nos anos 80, que é a era mais doida, que é aí o meio da década de 84 a 86, onde a gente começa a ver muito mais cor surgindo. Então, eu vou falar de outras peças-chave: casacos de lã longos, saias amplas longas, as calças fusô, né? Que na época o tecido não, a calça fusô ela não era igual à legging, ela era um pouquinho mais Amiga, se tu quiser que soltinha. eu mostre alguma coisa, tu me fala, Eu tá? não sei, tá? Eu vou te falando. Das cores aqui, o surgimento do magenta, do fúcsia, o Tem cobalto, era meio que essa história aqui. tem essa história, aquela imagem que tu mostrou antes, isso, e tem aquela uma dos conjuntos que tu mostrou antes, uma mulher toda de verde, uma toda de roxo e uma toda de vermelho. Essa? Não, ela tá
depois daquela de cores pastéis, logo que Achei tu aqui, mostrou. aham. Essa. Isso aí, ó. Esse aí eu acho que é o maior símbolo aí dessa metade da década. Né? A gente vê a história dos cintos coloridos ou cintos super largos, marcando bem a cintura nos vestidos, nos macacões, ou até cinto Gente, mais não fino. não é assustador como nada parece novo. Olha esse primeiro look verde, gente. A camisa fechada até em cima, um super ombreira, essa calça. Entrem no site da Zara agora, tem uma calça assim. Essa peça mais comprida do conjunto vermelho. Senhor Sim, Jesus. muito atual, né? Manda, Então a amiga. gente tem as calças fusô, como eu estava falando, elas não eram tão justas quanto a legging, elas não eram, elas eram de um tecido um pouco mais pesado, na época elas tinham aquele frisinho de costura no Uhum, meio e a alcinha lá verdade. clássica que passa embaixo do pé. As bermudas ciclistas, as mini saias justas, os tricôs super volumosos, até tricô com bastante ombreira. E eles, não sei se vocês lembram desse look, era muito aqueles tricôs bem grandes, de ponto bem aberto e grosso, com mini saia justinha. Uhum. Né? Até aí tem um tricôzão que a Jamie Lee Curtis está usando, até sem nada, bem sensuelen. Então, moletons também com um decote esgaçado que mostrava o ombro, inspirado no Flashdance, no filme. Jeans justos, né, gente? Tem que lembrar que a partir ali a calça skinny foi criada ali nos anos 70, então só no final dos anos 70 foi começado a colocar o stretch nas calças, então elas puderam começar também a ser um pouco mais ajustadas no corpo. Muitos gorros, cachecóis largos, trench coat de couro continuou ali da primeira parte da década, os casacos de pelo, porque as mulheres era muita ostentação, gente. Pensem em ostentação. Era isso aí. Essa série que fazia muito sucesso nos Estados Unidos na época era, na verdade, uma novela, chamava Dinastia. Dynasty, em inglês. Tem essas duas personagens principais, as duas que estão em pé que elas que difundiram essa moda das ombreiras super largas. Então, elas usavam looks super chiques, arrumados, poderosos, para mostrar que elas eram ricas, tinham poder, né? Então, esse ombro foi aumentando cada vez mais aí na metade da década, foi onde ele chegou no máximo de exagero. E isso aí também, olha que lindo, gente. Essa é uma atriz ali da série também. Muito. No Brasil, a E gente teve também um grande personagem, né, amiga, que difundiu as ombreiras, o famoso Didi Mocó. Quem não Didi lembra? Mocó, Didi Mocó, Roberto Carlos, Um ícone da nossa moda um brasileira. ícone. Só pra- Até. O que eu ia falar? Eu te desconcentrando, né? Não, tinha muito isso dos conjuntos coloridos e o sapato, às vezes, numa cor contrastante, essa história que a gente chamou depois de color block, né? Tem muito daquela época, era tudo muito combinado. Então, às vezes, a mulher usava uma roupa toda verde, até aqui elas são mais monocromáticas. Mas tinha alguma história de Depois look, disso, tipo, uhum, que era o look, por exemplo, o look verde, o cinto e a bolsa e o sapato vermelho. Tudo, tipo, bem aham, combinadinho. E uma pulseira de uhum, plástico vermelho. Então, assim, sim. muitas sandálias coloridas, escarpãs coloridos na época. Os escarpãs, meu Deus, eram o auge, né? Sapatilhas de balé também, as sapatilhinhas básicas, rasteirinhas. Os boat shoes, eu não sei como traduzir para o português, mas sabe aqueles sapatinhos que parecem um mocassim? Às vezes tem aquela cordinha na lateral que entra e sai, como se fosse um cadarcinho em cima com um lacinho. Que ele era Ai, como é que... a solinha branca. Joy, como que a gente chama? Calma aqui, eu tenho vários amigos que usam. É tipo um modelo meio mariner, assim. Como é que chama? Eu vou Isso! lembrar. Na É época, tipo em um inglês, marine... chama boat shoes. Quem quiser botar no Uhum. Google, boat, de barco, shoes, Mas tá? eles têm um nome, eu vou lembrar. E as slouch boots, principalmente flat, que são essas botas que eram gordinhas, né? Para se usar amontoadas. Que tinha muito, a Xuxa usava muito, vários ícones da época usavam muito essa bota e tá super em alta de novo agora, né? Uma bota que apareceu nos últimos desfiles da Isabel Marant direto, não só, e dá muita vontade, então, tipo, tá Ah, super, super em alta de novo. isso que a Dica falou é bem importante. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, tipo 15 minutos de Google, olhando as referências, olhando o que era o jeans, os volumes de ombro, e for nos desfiles da Isabel Marant, ela praticamente
ela, redesenha os anos 80 com o sim, traço dela, né, Gica? ela traz muito essas Docksiders! referências dos anos Amiga, no 80. Brasil o sapatinho é o Docksider, isso mesmo. Docksider, isso mesmo, galera. Muito obrigada. O tênisinho Keds branco também é muito anos 80. Naquela época, ele era usado com a meinha soquete mesmo, Uhum. amontoadinha, né? Meio inspiração anos 50. Não era que nem hoje que a gente usa as meinhas escondidas. Foi nessa época, ali na metade da década, que a Madonna reinou como referência. Então, as saias rodadas sobre legging, com muitos colares e pulseiras de borracha, pulseiras de plástico. Lembra das luvas de meio arrastão que a Madonna usava? Os laços de cabelo, as pessoas compravam muito lenço, passavam por baixo e davam aquele laço que ficava desestruturado, caído no cabelo. Sim. Os Ai, quero colares ver de se. Aqui, ó. contas. Tô com a imagem aqui. Yes, isso mesmo. Os colares de contas, né? Não só de pérolas, mas de contas coloridas. Às vezes, Amiga, esse, ó, aí uma opinião, né? Esse é o anos 80 que menos me atrai. Essa composição mesmo da Madonna, né? Que é aquela, parece que era um over, assim, de tudo para palco mesmo, sabe? Esse é o que exato. menos a mim menos atrai, assim, mas ainda assim é bem interessante. Tem uma da É, Cyndi Lauper também, assim, que eu acho que também isso. tem. Mas eu acho que assim, a influência, uma das maiores influências dela até na época até foi o do clipe de Like a Virgin, né? Da história Sim, dos com. crucifixos, das luvas de renda, a Uhum. saia de tule. Eu acho que foi assim, entre os jovens foi uma coisa que deve ter sido loucura na época, né? Mini saias de lycra justas, começou muito a ser usado tecido de malha, gente, com muita elasticidade. Então as roupas começaram a colar cada vez mais no corpo, tá? Então a gente começou essa tecnologia também dos tecidos. Então, os vestidos tubinho com os boleros super curtos, que também é uma coisa que está super em alta aí, não só o bolero, né? Laser cropped com mais hoje em dia até com jeans, com essas calças mom, a gente vê muito, e é uma pegada bem anos 80. Eu acho que tem até uma foto aqui de uma atriz com um look assim, Me um fala. bolero e coisa. Será que não é a Julia Que não. Roberts? Deixa eu ver se eu acho. Esse dica, não, esse é um vestido só bem Não, esse é justo, um né? vestido. Ó, tem o look da Tina Turner, mas o dela nem é tão um bolero. É uma das últimas fotos, amiga. Não, essa não é Tina Turner. Essa também não é Tina Turner. Tina Turner, Cara, amiga? Não. bem no finalzinho, Baixei mais pra 30. frente. Não, é que eu baixei 30. Talvez tenha mais imagens, deixa eu ver. Ah, entendi, pode ser. É uma das últimas. Mas enfim, galera, eu vou continuar para a gente não coisar. Se a Joy achar ali, senão vocês também depois. Sim. Com certeza essa imagem ainda tá na cabeça de vocês, mas só para lembrar. E por causa da Madonna também, a história de usar a lingerie aparente deixou de ser um tabu, né? Por causa desse videoclipe e tal. Então, alcinha de sutiã aparecendo, o próprio sutiã ou os corpetes sendo usados por fora, totalmente aparecendo, até o slip dress, que na verdade a gente até chama de vestido camisola, mas na verdade, antigamente, ele não era usado só para dormir, ele era usado como uma combinação, acho que chamava no Brasil, né? É. Para Uhum, usar uhum. embaixo do vestido. A mulher usava o underwear, a calcinha, o sutiã, e depois esse vestido, e por cima a roupa. Era mais uma camada, mais uma proteção. Então, isso tudo veio para fora. Começou a mulherada perder o tabu e a vergonha. Como eu falei, as ombreiras cada vez maiores por influência dessa novela. E as joias super exuberantes, gente. Sabe essa moda que tá voltando agora das bijus muito douradas, pesadas? Até um ano ou dois atrás também estava super em alta, com pedras. Até botei essa tiarinha meio inspirada, né? Com as pedras coloridas que imitam joias. Então, tipo, tudo que parecia ser muito rico, trazia aquela ostentação mesmo. As roupas de trabalho, nessa época, elas começaram, mesmo as roupas de trabalho, a ser um pouco mais carregadas,
sabe? A mulher começou a botar um pouco mais de biju, cinto, além daquele blazer com o ombro bem marcado, que já era uma imagem poderosa e que talvez se impunha para se impor no mundo masculino, né? A cintura marcada com aqueles cintos bem largos, que depois até deram origem àquele cinto corset que chama, né? Que, esmaga bem a cintura. As saias plissadas para o trabalho, com as meias calças e as sapatilhas ou as botinhas laut. As botinhas eram muito usadas com essas saias até o joelho também, mas botinhas amontoadas. E as calças, eu não sei se vocês lembram também dessa imagem, as calças retas, e elas eram mais curtas, acima do tornozelo, e abaixo parecia um pedaço de meia calça. Que isso é muito lindo, aliás. É lindo, é uma montagem que tipo, é um comportamento de uso que faz tempo que a gente não vê, é verdade. mas é super bonito. E eu até queria falar de um filme que é Uma Secretária do Futuro, que traz a Melanie Griffin bem nessa pegada. Quem tiver curiosidade, dá para fazer uma coleção só inspirada nas roupas de trabalho dessa época, porque era incrível. E outro ícone com essa cara assim de roupa de mulher poderosa, trabalhadora, de escritório, assim, tem a própria Margaret Thatcher, né, que ela usava sempre os tailleurs, né, tipo, os conjuntos de blazer com aquela saia e tudo combinando com broches, com chapéu combinando, às vezes luva. Nos anos 80 se usava muito luva, mesmo que não era às vezes eventos black tie, uma coisa bem engraçada dos anos 80. Dos anos 80. Eu fui daminha do casamento de uma das minhas primas e fui daminha com luvinha de renda. Sim. Olha, gente, a calça legging, que começou a ser usada para tudo também na época, com as jaquetas bikers de couro, com ombrão. Eu tô passando algumas imagens aqui, que são coisas que tu... Porque mesmo, gente, se não tá no que eu tô falando no momento, vocês conseguem pegar essa pegada. Muitos paetês, gente, tecidos de brilho foram deslocados só da noite também para ser usado durante o dia. A história da maquiagem. Na maquiagem, muita gente fala às vezes da sombra azul colorida, né? Mas eu acho que o que é mais marcante dos anos 80 em maquiagem era o blush. Super alto. Verdade. E muito forte. Como quase tivesse levado uma chinelada na bochechinha. Né? Sim. Naquela época até eu li muito lugar que se chamava rouge, não se chamava blush, né? Um blush, um rouge pink ou bem avermelhado, assim, super forte. E às vezes acompanhado ainda de um batom. Olha que linda Grace Jones nessa imagem, gente. Né? Então, uma das maiores referências femininas também, né, Gi, que tu deve falar isso depois, mas ela foi uma das figuras mais... E aí eu vou para a última parte da década, que no final da década de 80 era praticamente... Foi o reinado da mini saia, tá, gente? Nos desfiles, os designers praticamente só mostravam mini saia, e foi uma época que ela recebeu toda a atenção. E elas eram usadas com aquela meia preta fio 20, que é bem transparentezinha, ou com leggings por baixo, ou até com as meinhas amontoadas no tornozelo e o... Eita, me perdi. Muito uma imagem que está sendo usada agora, e aquele sapatinho que eu esqueci o nome também. Não, Ô, Gica, até aqui, ó, tem alguém que está perguntando como se inspirar nos anos 80 para fazer uma coleção jovem. Ó, exatamente esse ponto que a Gica está trazendo. Existe agora, gente, parece, né, que o comprimento midi vai tomar um pouquinho de... Vai perder um pouco de força, que já estava a tempo, e a saia tá encurtando. Que daí, olha como faz sentido o que a Gica tá falando. Final dos anos 80, essa mini saia entra, e nos anos 90 a gente vai ver ela bem forte também. E eu acho que ela vai voltar agora, Gica. Eu não sei o que tu anda sentindo eu acho também, amiga. Com saia curtinha. Eu acho que assim, principalmente por causa da história dos ombrãos e tal, para trazer um pouco de sensualidade na parte de baixo, né? O peso em cima. Sempre esse equilíbrio, assim. Quanto mais volume em cima, às vezes traz um pouco mais de sensualidade, mostra um pouco mais de corpo na parte de baixo, principalmente acho por causa dessa pegada anos 80 e 90 aí que a moda tá também. E aí no final da década, gente, a ombreira foi de novo diminuindo, né? Foi perdendo um pouco aquele exagero, voltando a ser mais um detalhe só para estruturar a peça. E tudo foi simplificando de novo um pouco, né? Mas continuava as cores vivas, super fortes. E agora eu queria falar um pouquinho dos designers, dos estilistas que são referência dessa época também. Quem quiser partir a pesquisa através, talvez, de um designer da época, o que ele fazia na época e tudo mais,
pode partir dessa parte da pesquisa. Nos anos 80, a gente tem um grupo de designers japoneses que lançam um novo movimento na moda, que foi chamado de Japanese Avant-Garde Fashion. Moda japonesa avant-garde, né? Isso é para estudar, tá, gente? Isso que a Gica tá falando realmente é para estudar, principalmente nesse momento social que a gente vive, de inclusão e respeito às culturas mundiais. Hoje está sendo muito apontado qualquer tipo de trabalho que trate de forma caricata os orientais, pretos, enfim, indígenas, tudo isso. Então, esse movimento especificamente, eu acho que é muito importante a gente estudar para entender. Pior coisa que tem hoje é a gente querer criar uma coleção, dizer que está referenciando a um orientalismo sem entender e ter o devido respeito cultural. Isso é algo muito sério hoje. Então, ó, isso que a Gica está trazendo, fica aí de dica para que vocês estudem realmente, culturalmente, o que representou esse movimento, quem são os grandes estilistas. E agora a Gica vai mandar bala aí. E aí eles são, então, o Yohji Yamamoto, a Rei Kawakubo e o Issey Miyake. Muitos desses designers, eles ou moravam na França ou foram para lá estudar. Alguns deles voltaram, né, depois de trabalhar em algumas marcas grandes europeias, voltaram para o Japão para se reconectar com a cultura. E aí, então surge esse movimento que combinava uma inspiração na cultura asiática com a moda convencional europeia. Né? E eles redefiniram conceitos como a desconstrução e minimalismo. E foram pioneiros na criação de looks monocromáticos, andrógenos, assimétricos e volumosos. Gente, são volumes diferentes do que a gente está acostumado a ver na moda ocidental. Né? O Oriente ele tem uma diferenciação em não mostrar tanto a sensualidade, o corpo, principalmente feminino, através da vestimenta. Né? Quem assistiu filmes, aquele da Geisha, que eu esqueci o nome. Memórias de uma Geisha. Memórias de uma Geisha, vê que eles têm outras formas de sensualizar, digamos assim, de trazer a sensualidade. Mas não é através da vestimenta, e principalmente não na vestimenta colada no corpo. Né? Eles são muito conhecidos na cultura oriental por terem shapes que vestem tanto um corpo feminino mais cheio de curva e um corpo masculino. Então, o próprio shape do kimono, ele é super neutro, né? E dá para usar tudo. Então, esses designers, eles são muito interessantes. Cada um deles tem uma pegada diferente. Eu até tenho uma foto aqui de cada, amiga. Deixa eu ver. Tem Kenzo também, amiga, dessa época ou não? Não, Kenzo é um pouco mais recente. Entendi. Vamos lá. Agora eu acho que tá bem misturado. Talvez só vai achar... Ó, um do Yohji Yamamoto é o último. Não, então eu não recebi, amiga, porque o último que eu tenho é uma imagem de tá, então hip hop, ó. Foi... Eu acho que não chegou a vir, porque não tem aqui pra mim. Tá, não, tranquilo, gente. O Yohji Yamamoto é uma foto também. Vocês podem procurar depois o que eu procurei no Google, porque muitas dessas marcas, às vezes, mesmo que o estilista já morreu, ou tem outra pessoa desenhando, as marcas continuaram, né? Então eu tentei botar 80s looks, Yohji Yamamoto, 80s runaway looks, e o nome desta e tudo mais. Eles trabalham muito com dobraduras. O Issey Miyake até foi conhecido para fazer muitos vestidos com um pedaço de tecido, um retângulo de tecido. Né? Então, eles, tipo, muita mulagem, a peça feita diretamente no corpo. Então, esse é um movimento que começou aí nos anos 80 e que é totalmente diferente, separado de todo o resto que estava acontecendo na moda, que é muito legal. Tá? Agora eu vou falar de designers ocidentais mesmo. Calvin Klein, né, ele começou com a história aí do jeans premium, e então a linha ele era uma marca de sportswear e depois ficou super conhecido pelo jeans e pelo underwear, onde ele botava o nome dele, foi o primeiro que botou o nome dele super à mostra, né? E depois até teve a moda, depois até acho que foi mais para os anos 90 das calças caídas, aparecendo o elástico das cuecas, principalmente aí no movimento hip hop e tudo mais.
E ele tinha várias linhas de produto com diversas faixas de preço. Então, ele também conseguiu, apesar de ser um estilista de passarela, atender o público, diversos públicos, né? Ele foi muito esperto lançando diversas linhas que podiam atender diversos públicos. Poucas marcas fazem isso, né, Gica, ainda, se tu parar para ver. É muito interessante essa colocação, realmente. Porque Calvin Klein hoje vende justamente essa parte do básico, t-shirt, jeans e underwear, quanto faz uma passarela incrível. Eu não sei se é Francisco Costa, que ainda está na Acho que é, né? Acho direção. que ainda é Acho o Francisco. que é brasileiro, aliás. Exato. E e continua com aquela linha finíssima, chiquérrima, né? Quando a gente. Eu queria falar mais até de Calvin Klein nos anos 90, que eu acho que é quando vira uma referência bem forte. Exato, aqui é mais a pegada dele, que quando ele ainda não está tanto na passarela, digamos, alta costura. Aqui é mais jeanswear e underwear. E aqui ele foi um precursor, porque ele realmente foi o primeiro que botou o jeans na passarela. Tá? Eu até não achei a imagem que tinha, mas é uma calça jeans mais certinha no corpo, não é skinny como as skinnies que a gente conhece hoje, mas era uma skinny com uma polinho e tipo um look de rua, assim, sabe? Sim. Muito fofo. E depois o Ralph Lauren, que foi o primeiro designer americano a ter uma loja na Europa. Ele tinha, então a marca tinha uma pegada prep. O que é prep, né? Vem do nome Prep School, das escolas de preparação americanas. Então, vou botar aqui, prep, gente, para saber como escreve, para vocês pesquisarem. Ele usa peças ícones aí de uniformes, né? Então, os suéteres, os tricôs de decote V com insígnias, com brasões e com letras de nome da escola, os blazers também, com os brasões bordados, as polos, até uniformes para esportes de elite, como remo, polo, né? Da onde vem a gola polo e tênis. Então, tipo, todos esses símbolos, ele criou um look muito clássico, ele fazia essas peças muito clássicas, mas com tecidos muito bons e uma ótima qualidade, e acabou difundindo essa moda prep, arrumada, casual, um casual arrumado, entre diversas classes sociais e até faixas etárias, né? A gente via desde o riquinho, adolescente, até depois depois o próprio hip hop se apropriou desse estilo e deu uma desestruturada e começou a adotar certos símbolos disso. Um pouco mais pra frente. Amiga, a gente já tá com quase 1 hora e eu tô com medo de a live cair. Resume os outros estilistas aí pra gente, porque eu queria também só dar uma pincelada nas modelos e falar de 2 documentários, que com certeza tu vai deixar também. Tá. Gente, Thierry Mugler, que ele trouxe os super ombros pontudos na passarela e um shape justo na parte de baixo, né? Então ele mostrava bem a silhueta feminina embaixo e uma estrutura bem angulosa, né? Pesquisem, ele é incrível. Até hoje a marca tá bem bacana também, tá fazendo um trabalho de resgate que eu tô achando bem legal. Ele tinha muitas cores vibrantes e elementos até com inspiração fetichista. Depois a Zedina Laia, que foi um dos primeiros designers que começou a trazer os tecidos com elastano, os tecidos colados no corpo também. É um homem, tá, gente? Passarela. Ele fazia muito esse look também, que era muito justo na parte de baixo e volume na parte de cima, que era meio a silhueta clássica aí dos anos 80. Ele que deu até a origem à mini saia justa, ele que apresentou na passarela primeiro a bermuda ciclista com lycra. E a bandagem também, né, Gica? É do Alaia. A Vivienne Westwood, que evoluiu aí depois do movimento punk dos anos 70, ela lançou um desfile que trouxe um movimento new romântico para essa era dos anos 80, com roupas inspiradas em looks históricos, roupas de época. O Jean Paul Gaultier, né, que era o grande estilista que desenhou inclusive para Madonna, que ele misturava muitos elementos culturais com um design clássico francês. Ele foi o homem que criou a saia masculina, né? Trouxe de volta uma saia para o guarda-roupa masculino nos anos 80. Os Gianni Versace, né? Que lançou a Versace com cores super fortes e tecidos metalizados, que depois viraram um símbolo e continuam com o símbolo da marca até hoje. Ele desenhou na época muitos figurinos para os shows do Elton John. O Giorgio Armani, que também era muito forte no masculino por causa dessas roupas alinhadas, coleções casuais, mais chiques ao mesmo tempo. Ele tinha uma pegada um pouco mais de shapes, um pouco mais naturais e cores também mais neutras. O Moschino, gente, Moschino
é meio que, eu acho que representa muito os anos 80 pela história de trazer a brincadeira, sarcasmo, até uma crítica para a moda, né, nos desfiles. Então, aquela coisa da moda funny, engraçada. E John Galliano, que também trouxe umas coleções muito dramáticas, com elementos teatrais, exagerados, que também tem muitas pegadas dos anos 80. Joy, pode ir e começar a colocar as tuas... Ah, é? Deu aí os estilistas, amigo. Te apreciei, é só Deu. porque eu tenho medo que a live caia depois de um Não, tempo. imagina. Ainda bem que tu falou, Gente, porque... só pincelando os estilistas da Dica, eu gosto muito também de revisitar naquele aplicativo que eu já mostrei para vocês 1 zilhão de vezes da Fashion Runway, vocês conseguem ver desfiles antigos, tá? Então, por exemplo, Givenchy dos anos 80 é lindo, Christian Lacroix dos anos 80 é lindo, Saint A Laurent, própria Saint Laurent, né? A própria Saint Laurent Saint nos anos Laurent 80 dos tem anos muitas 80 imagens icônicas também. muito. Quando vocês visitarem esses desfiles, vocês vão ver coisas que estão acontecendo agora, muito literalmente. Então, todos esses que a Gica falou são estilistas muito fortes e vale a pena voltar para, de novo, ampliar o olhar ou, quem sabe, só reacender o que a gente já tem de memória. Aí, Gica, mais ali, eu acredito, para metade dos anos 80 para o final, que começa o movimento das grandes modelos no mundo, muito através do trabalho do John Casablancas, da Elite, que é o documentário que eu vou deixar para vocês que tem no Netflix, que é incrível, maravilhoso, oso. Eu assisti com meu marido, ele amou, pode fazer pipoca e ver com o maridão, porque é um documentário muito massa, que conta a história do John Casablancas, que foi o cara que criou esse movimento das grandes modelos. Diz ele que descobriu a Gisele, tem uma treta pesadíssima entre os dois, que a Gisele deixou ele da noite para o dia. Mas assim, ele era as grandes modelos do mundo, vai lá, Linda Evangelista, a Naomi Campbell, Cindy Crawford, a Iman, que foi casada com o David Bowie. Então todas essas faziam parte da Elite Model, que criava aqueles... Vocês lembram dos concursos incríveis, né? Isso tudo começou ali nos anos 80 com ele. Na verdade, eu acho que ele fundou a Elite em 74. Então essa é a minha dica de documentário. Arrasem, E gente. ele é Legal, muito ele é interessante. pai do Julian, do The Strokes, né, amiga? É. Apenas. Que é E, gente, tem maravilhoso. outro documentário também sobre a outra modelo que era muito famosa nos anos 80, até virem essas supermodels aí, que começou dos anos 90 aí, né? Que elas eram mais jovens aí nos anos 80, que é a Gia. Esqueci o sobrenome dela. Não lembro da Gia. Também, ela estava envolvida com drogas, bem aquela vida supermodelo. Ai, sim, Mas, sim, sim. mas para Essas ver modelos que eu tô como... falando, gente, é mais no final dos anos 80 para 90, tá? Na verdade, elas ficam mais fortes mesmo nos anos 90, né, Gica? É, É que o mas assim, documento... a partir aí dos anos 80, que a Joy até começou a falar isso, que começa esse encantamento, né? Prestar atenção de quem é a modelo atrás da roupa, que antes não tinha muito isso. Né? A exato. modelo tinha uma ou outra modelo super importante, mas elas não chegavam no patamar que a gente vai ver, então aí vai vendo aí no final dos anos 80 até o início dos anos 90. A própria Brooke Shields, que é super em alta dos anos 80, que fez as campanhas do Calvin Klein Jeans até com 15 anos, que foram até tiradas do ar, porque ela era muito nova e estava mostrando muita pele. Gente, é uma calça jeans e uma camisa que ela tá abrindo assim, só mostra o umbigo, mas foi tirado da TV. Então, assim... Começa muito esse movimento de modelos, né? De conhecer a história e de perseguir, de acompanhar a vida e tal das modelos. Mais um adendo só, amiga, até que eu tinha notado aqui, que é bem interessante. Olha só, eu não faço jeans, a Gica é a especialista do mundo, mas quem fizer jeans ou calça, é legal olhar o jeans dos anos 80, porque praticamente... Todos os nomes que a gente inventa hoje, vai lá, a calça slout, a mom, a não sei o que, parece que tudo sai da calça bag. A gente olha a calça bag dos anos 80 e tem muitas fotos que vocês veem, gente, tem uma calça que eu acabei de comprar na Lelis que tem igual nos anos 80 uma foto original. Exato. Então também é bem legal pegar esse tipo, tipo, eu quero fazer t-shirt. Vai ali, AIDS t-shirt. Ou, sabe, e buscando esses termos para vocês irem bem
no Até eu alvo. queria falar do jeans, que os anos 80 foi a primeira década também que era super popular o look total jeans. E todo Uhum. combinando, tudo na mesma lavanderia. Então, mesmo quando era uma calça Ace Watch, que era aquelas lavações bem agressivas, sal e pimenta, que a gente viu que também está super em alta, né? Ou até uns 3 anos atrás estavam muito em alta. O look com as jaquetas jeans eram super oversized. Então, tinha muito essa história de look total jeans, ou uma camiseta branca, calça e a jaqueta combinando. É, tem muita referência boa para o mundo jeanseiro, as jardineiras, salon Nossa, pact, muito. muita coisa para Deixa eu ver se brincar eu aí nos abro anos 80. meu computador aqui, mas eu tenho um macacão que eu comprei num brechó da Han, que é isso daqui, ó. É igual. É bizarro. Amiga, outra coisa legal que eu tinha separado aqui, só pra encerrar. Vocês lembram disso? Os conjuntos era tipo um tactel, isso? Eu não lembro que diabo Sim, era isso. muito, Eu tinha quando eu era bem muito. novinha, tipo uns 8 anos. Esse macacão aqui, gente, Isabel Marran fez igual, ó. Igual isso daqui, ó. Anos 80. É o que a Dica falou, os macacões. E, amiga, pra gente não cair, eu deixei aqui de dica o seriado do Netflix, Casablancas, o homem que amava as mulheres. E o que você nos traz, bebê? Gente, então eu vou falar de novo de 3 clipes. Um clássico que todo mundo já deve ter assistido 1000 vezes, mas talvez assistir com um novo olhar, pensando nessas peças icônicas da moda dos anos 80, que é o Girls Just Wanna Have Fun da Cyndi Lauper, que é de 83. Então, ali quando tá entrando na Maravilhoso. metade que eu falei das coisas super coloridas. Depois, um clipe que eu amo, daí é meio gosto musical, mas que tem uma história de tecnologia e tal, que é o Take On Me, de 1985 do A-ha, e essa música já Ai, foi lindo. gravada 1 milhão de vezes Um por milhão de muitos vezes. artistas. E depois também, em 86, Walk This Way, que é com Run DMC, né, Walk do this movimento way. do hip hop, com o rock do Com Aerosmith. Então foi Aerosmith. uma das Muito primeiras vezes que bom. a gente vê essa barreira entre os dois mundos se cruzando, e hoje isso é uma das coisas que mais acontecem, né? O É rock muito roubou muita legal. coisa do hip hop, como o hip hop se apropriou de muitas coisas do movimento rock. E esse clipe, não um clipe, mas essa colaboração foi considerada muito icônica na época. Filmes também, esses filmes teenagers, que eu acho que Ela deu a vai lista, né? conversar muito com o nosso apego, nossa memória afetiva, que é até Namorada de Aluguel, que tem o cara que faz o Derek no Grey's Anatomy, né? Que é um gato que todo mundo ama, então quem quiser ver ele jovem e ele não lembrar, ele tá nesse filme, antes até da plástica no nariz. Um que eu amo com a Madonna, que pra mim também é muito anos 80, assim, que é um dos filmes que vem primeiro na minha cabeça também por causa da moda e dos looks, que é Procura-se Susan Desesperadamente, de Maravilhoso! 85. Onde E será A que a gente Garota de Rosa Shopping, consegue buscar que esses tem filmes? No YouTube, amiga, será? Amiga. Eu acho que deve ter, né? Em Tem que baixar, YouTube. né? Ou baixar. Dica, Pode ser. eu preciso falar de um seriado aqui. Que eu, assim, Stranger Things. É que Stranger Things eu pensei, cara, as pessoas vão dizer, todo mundo já viu, mas, gente, Stranger Não, Things. Não? não, um monte de gente não viu, um monte de gente tem preguiça porque acha que é bobo. É maravilhoso para revisitar os Gente, é anos muito 80. maravilhoso. É um seriado de déjà vu. E é assim, começa a tocar música, só a música já te leva para esse lugar de saudade, assim, de nostalgia, sabe? E muitos elementos que fizeram parte da nossa adolescência ou da nossa infância, ou de quem não viveu isso, acho que vai sentir mesmo uma saudade, mesmo sem ter vivido, sabe? Aquele sentimento, Exato. assim, uma nostalgia boa, de voltar a ter uma vida mais simples, mais descomplicada de ser criança, assim. É Oi, muito gente, maravilhoso, tem uma gente. coisa muito legal com pessoas que gostam, que realmente vivem imersas na moda, tem uma conversa muito orgânica de ser aquela coisa assim, isso é meio anos 80 feelings, isso tem uma vibe anos 90. A gente consegue ter muito essa comunicação fácil porque a gente não viveu profundamente essas décadas. É o que a gente falou na vez passada. A gente não estava consciente nos anos 80 do que era moda, nem nos anos 90, nem nos anos 2000, mas o que a gente faz é estudar, é rever isso, é tipo assim, é o que eu falo,
mesmo que não goste, eu vou colocar um post aqui de frases que a gente falou nas lives. Mesmo que você não goste de Stranger Things, porque acha que a história é meio boba, assista para assimilar. Porque quando você vê alguma coisa acontecendo, você vai se ligar, meu, isso aqui é muito anos 80. Você não fica naquela insegurança de não entender a vibe, de não entender o mood, né? O mood é o humor, a vibe é a exato. vibe, né? Então, é disso que se trata. Pegar essas referências que a Gica deu, 1 zilhão, escolhe aí e começa o teu processo para você entendendo. A gente está dando, né, fazendo isso devagarinho para que vocês possam assimilar, anotar, ver clipe, entender o que era o Michael Jackson naquele momento, entender o que era a Madonna, né, em determinado momento. A Madonna vai acompanhar a gente até agora, né? Então, entender também essas facetas. Então, se trata disso, tá, gente? A gente não viveu tudo conscientemente naquelas décadas, né? Mas a gente estudou. Exato. E o estudo tá E, aí, Google. exato. E assim, só assim que a gente vai criando esse repertório, né, Joyce? Para ter O único segurança jeito. de, por exemplo, assistir um desfile e meio que mesmo sem ler o release, sem ler a carta que explica a inspiração, você já entender por cima com que década que ele está conversando, o que ele está trazendo. Isso faz parte de entender o seu trabalho, sabe? E essa história, às vezes, de é muito chato ir atrás de filme antigo, não tem mais onde assistir e tal. Cara, de vez em quando, quem tem TV a cabo ainda, digamos assim, não tiver um dia assim, não sei o que assistir no Netflix. Se você passar os canais, com certeza vai estar até na Globo, SBT, passando um filme desse antigo. Sabe? Tipo, não tem Dá mais umas nada pra apiadas, assistir. né? Reassiste um filme que você já tenha visto, mas talvez você não tenha visto com o olhar da moda, entende? Então, às vezes é isso, sabe? No momento que você não tá fazendo nada, às vezes não precisa, tipo, criar assim, ai meu Deus, vou parar para estudar, é chato. Não, não é, entende? Não, Momentos que você bota tá na sem nada para rotina. fazer, que podem ser Bota de na lazer, que rotina. tal juntar as duas coisas, né? Lazer com um pouquinho de estudo. É isso. Amiga, a gente vai ter que acabar porque o Instagram me corta mesmo. E eu não quero que corte, eu quero fechar com essa conclusão linda. A live já vem pro feed daqui a pouco. E na segunda-feira, amiga, se os anos 80 foram os seus favoritos, nos anos 90, aí é com a Joy aqui. Tu fala, óbvio, né? Mas é a minha década favorita, os anos 90. Amo demais. E segunda-feira, às 5 horas de novo, aqui. Nos vemos aqui. Muito obrigada, Amiga, gente. Obrigada pela obrigada por companhia, Joy. tanto. Obrigada pela Meu Deus, oportunidade. obrigada por tanto. Isso daqui eu falei pra eles hoje na primeira live. Gente, é de graça, de graça. Ninguém tá pagando 1 centavo pra ter chuva, surra de conhecimento. Obrigada, amiga, pela tua dedicação, Imagina. tá? Um beijo, galera. Gente, Beijo, amiga. tchau!